Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam conosco neste dia. Amém? Hoje, 22 de abril, quinta-feira, e que bom que estamos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Amém? Iremos dar continuidade à lição da semana e hoje o tema da lição é Obrigações da Aliança. Antes de iniciarmos o estudo, eu os convido para que possamos orar. Grandioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o seu santo e amado nome. Graça te damos, meu Senhor, por todas as bênçãos concedidas sobre nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo privilégio do despertar com vida e com saúde. E obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo neste momento de estudarmos a sua palavra. Em nome de Jesus, pedimos que teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor, para que venhamos entender e, principalmente, Senhor, colocar em prática em nossas vidas. Que suas bênçãos sejam sobre nós neste dia, sobre todos nossos amigos, parentes, familiares, Senhor Deus, nossos irmãos, sobre cada um de nós. Que o Senhor abençoe este canal, Senhor, a Bíblia em gotas, e que venha a ser um canal de bênçãos, Senhor Deus, um canal onde será levada a tua palavra, Senhor Deus, a todos aqueles que sentem necessidade de aprender de ti. Obrigada por tudo, nós oramos, agradecidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Iremos ler no livro de Gênesis, no capítulo 18, no verso 19, que nos diz assim: Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Amém. Deus escolheu Abraão e o Senhor também nos escolheu. E hoje nós temos a missão de ensinar, assim como Abraão, assim como o Senhor disse a Abraão, que fosse ensinado para que os caminhos do Senhor fossem guardados. Da mesma forma, nós temos essa missão de ensinar o caminho do Senhor aos nossos filhos, missão de ensinar aos nossos filhos o temor ao Senhor, a reverência ao Senhor, a existência do Senhor. Como vimos até agora, em tudo que já estudamos, a aliança é sempre uma aliança de graça, em que Deus faz por nós o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Não há exceção na aliança com Abraão. Em sua graça, Deus escolheu Abraão como seu instrumento para auxiliar na proclamação do plano da salvação para o mundo. Entretanto, o cumprimento das promessas da aliança estava vinculado à disposição de Abraão de andar em justiça e obedecer ao Senhor pela fé. Sem essa obediência da parte de Abraão, Deus não poderia usá-lo. Hoje, Deus também nos chama para proclamarmos o Evangelho. Ele diz: todo aquele que tem sede, venha. Mas, ao conhecermos Jesus, nós precisamos também obedecer. Gênesis 18:19 demonstra como a graça e a lei estão relacionadas. O verso inicia com a graça. Eu o escolhi. E é seguido pelo fato de que Abraão obedeceria ao Senhor e faria com que sua família também obedecesse. Fé e obras, portanto, aparecem aqui em uma união estreita, como deve ser. A fé precisa ser complementada pelas obras. O que temos visto no mundo cristão? Temos visto uma ênfase na fé. Jesus Cristo salva, precisamos ter fé, Jesus Cristo salva, Jesus é amor, Deus é amor. Mas
percebemos que a obediência à lei do Senhor tem sido esquecida. Quando lemos em Gênesis 18 e 19 e lemos essa parte em que Deus ordena, Deus escolhe Abraão e ordena aos seus filhos e à sua casa depois dele, de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Guardem o caminho do Senhor, guardem todos os ensinos do Senhor. Então, de nada adianta dizer eu estou salvo em Jesus e continuar enganando, continuar mentindo, continuar adulterando. De nada adianta. E fazendo as coisas sem passar pelo processo de conversão. Jesus, ele nos torna novas criaturas. E quando nós o conhecemos, conforme está escrito no livro de João, no capítulo 14, João, capítulo 14, no verso 15, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se nós amamos a Jesus, se nós estamos vivendo esse processo de conversão, nós precisamos ser obedientes aos ensinos do Senhor. Em Tiago 2,14, nós entendemos que a fé sem obras é morta. Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? No mesmo capítulo de Tiago 2, no verso 10, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Tiago confirma, no verso 17, assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Nós precisamos andar em perfeita comunhão, fé e obras. Fé na graça, a graça da salvação, a graça de Deus, a graça que não vem agora, não passa a existir a partir de Jesus. A graça, ela é desde o início da fundação do mundo. É desde a queda do homem, quando Deus ele estende a graça a Adão e Eva. Logo no início, conforme nós já estudamos em lições passadas. E nós vamos percebendo no decorrer do estudo a graça. Deus sempre buscando, ele dando a oportunidade de salvação. Foi graça quando ele salvou Noé e sua família. Foi graça que ele quis dar a todos os que estavam ali, aquela nação completamente incrédula. E Deus concede a graça, concede a misericórdia. E agora nós estamos entendendo que a graça, ela continua sendo dada a Abraão. Deus o escolheu. Deus o escolheu por amor a ele e a toda a humanidade, conforme nós estudamos na lição passada. Amém? E se nós observarmos o verso 19 do capítulo 18 de Gênesis, especialmente a última frase, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. O que essa frase revela sobre a obediência de Abraão? A obediência de Abraão era necessária, caso ele quisesse que o Senhor cumprisse suas promessas. E embora a obediência não seja o meio da salvação, que importância é dada para ela nesse verso? Percebemos que é uma condição. A obediência de Abraão era uma condição para que Deus cumprisse as suas promessas. E hoje, irmãos, Deus, ele quer cumprir as promessas dele na nossa vida.
mas a condição é a obediência, ainda continua sendo a obediência. As bênçãos da aliança não poderiam ser desfrutadas nem mantidas, a menos que certas condições fossem satisfeitas pelos beneficiários. Embora as condições não tivessem sido necessárias para o estabelecimento da aliança, elas deveriam ser a resposta de amor, fé e obediência. Abraão, ele tinha que dar essa resposta para Deus, a resposta de amor, fé e obediência. Essas condições também deveriam ser a manifestação de um relacionamento entre a humanidade e Deus. E ainda hoje elas deveriam ser, né? A obediência era o meio pelo qual Deus poderia cumprir suas promessas da aliança ao povo. Ou seja, tudo se baseava na obediência de Abraão, que se estenderia para sua descendência, né? A quebra da aliança por meio da desobediência, ela significava infidelidade a um relacionamento estabelecido. Quando a aliança era quebrada, o que era quebrado não era a condição da concessão da aliança, mas a condição de seu cumprimento. Isso era quebrado quando a aliança era quebrada por desobediência, né? Pela desobediência do povo. A condição do cumprimento dessas promessas. Essa condição era quebrada quando o povo desobedecia. E a gente vê, né, em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, o que aconteceu devido à desobediência a Deus, à desobediência do povo. E chegamos ao final de mais uma semana de estudos da lição, de estudos da Palavra de Deus. E no resumo de tudo, nós vimos e entendemos que o arco-íris é um sinal da aliança com Noé. E lá em Gênesis 17:10, nós descobrimos que a circuncisão era o sinal da aliança com Abraão. O arco-íris, ele permanecerá como sinal da promessa até o fim, mas a circuncisão não. Em lugar disso, em lugar da circuncisão, o essencial é a fé em Cristo, que leva a uma vida transformada e obediente. Como nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 19, que nos diz assim: a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. E com esse texto, nós entendemos que o que vale é a obediência à lei de Deus, a obediência a Deus, para que as suas promessas possam se cumprir em nossa vida. Amém? Em resumo, o que aprendemos no decorrer de toda a semana? Abraão foi escolhido por Deus, ouviu a voz de Deus, foi provado e obedeceu. Eu quero deixar aqui um texto para reflexão que está no livro Patriarcas e Profetas de Ellen White, na página 126 e 127, que diz assim: muitos ainda são provados como Abraão. Não ouvem a voz de Deus falando diretamente do céu, mas ele os chama pelos ensinos de sua palavra e acontecimentos de sua providência. Pode ser exigido que abandonem uma carreira que promete riqueza e honra, que deixem amizades agradáveis e proveitosas e separem-se dos parentes para entrar naquilo que parece ser apenas um caminho de abnegação, dificuldades e sacrifícios. E nós conhecemos alguém, alguma pessoa que atendeu a esse chamado? Que o nosso Senhor Jesus nos ajude nessa caminhada cristã. Sabemos que não é fácil, mas sabemos e temos a certeza que o nosso Deus, o Deus de Abraão,
o El Shaddai, está conosco, hoje e sempre. Deus chamou Abraão para uma aliança que revelaria o plano da salvação. Deus hoje nos chama para sermos mensageiros da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Amém. E neste momento, com muita gratidão no coração e terminando o estudo da semana, nós iremos fazer uma oração. Grandioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, quão bom e quão maravilhoso é entender as Tuas promessas, promessas de aliança eterna para com cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a obedecermos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos a fé que vem de Ti renovadas em nossos corações. Amém. Dá-nos, Senhor Deus, todos os dias, Senhor Deus, o desejo de perseverar, o desejo de continuar, o desejo de proclamar, Senhor Deus, a Tua verdade, os Teus ensinos a todos os que nós conhecemos. Amém. Obrigada por tudo, derrame Suas bênçãos sobre nossas vidas, dos nossos irmãos, amigos, dos nossos parentes e familiares. Amém. Que a Tua graça e o Teu amor seja conosco, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, orando e agradecendo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém.